Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia, eu fui au pair em 3 países, hoje em dia eu moro na Inglaterra e tô aqui com a Sim, que foi au pair na Alemanha e hoje também mora aqui na terra do tio Charles. Oi, gente! O tio Charles, é a primeira vez que eu ouvi. Nós criamos esse podcast para ajudar quem quer ser au pair, quem já é, quem já foi, e um assunto que a gente gosta muito de falar é sobre o pós-au pair, né? Porque não dá para ter só dias de luta, né, gente? A gente passa perrengue nesse intercâmbio, mas também tem muita coisa boa que sai dele e muito propósito. E por isso que hoje, para fechar nossa terceira temporada com chave de ouro, que é isso, gente, é o último episódio da temporada. A gente tem uma convidada retornando aqui para falar do pós-au pair dela. Ela foi au pair na Finlândia e vocês podem escutar tudo sobre isso na segunda temporada. E hoje em dia ela trabalha em navio. Valkyria, seja muito bem-vinda de volta! Oi, gente, muito Uh! obrigada por retornar. E vamos aí falar dessa nova fase. Eu adoro receber gente que já veio aqui, sabe? Que parece que a gente tá assim, uau! E aí, de amiga? E é legal, né? Que você Como é que tá sente, sua vida? A gente já se conhece, né? É, best. é isso. É bem isso mesmo. Muito obrigada pelo convite novamente, né? Ai, cara, obrigada a você por ter aceitado mais uma vez para contar sobre essa experiência que muita gente que procurou perto tem interesse, né? A gente sempre vê no grupão gente procurando sobre comissária e Uhum, trabalho em navio, né? Então vamos do começo, verdade. cara. O que que uma pessoa precisa para conseguir um trabalho em navio? Vamos lá. Primeiramente, você precisa procurar uma agência no Uhum, Brasil. Eu tô dando exemplo de como que eu fiz, eu não sei como estão as coisas atualmente. Eu vi que algumas empresas não trabalham mais com agências, porém, a primeira coisa que precisa fazer é encontrar uma agência no Brasil. Aí eles vão fazer uma entrevista com você, vão apresentar as companhias que normalmente eles trabalham e também vão informar as opções de vaga, né? As posições que eles têm disponíveis. uhum. Quando você passa por essa entrevista, normalmente tem algumas perguntas em inglês, né, para eles entenderem como que é o seu nível. Você passando por isso, você faz a entrevista com alguém que represente a companhia. Pelo menos no meu caso foi assim. Uhum. E aí depois disso, partiu pro abraço. Se você passar, né? Então, assim, né? Inglês é essencial, né? Tem que ser. Eu já sei que tem algumas companhias que fazem a temporada brasileira, que não, assim, por fazer Brasil, não necessariamente você vai falar inglês com o passageiro o tempo inteiro. Porém, a língua do navio é inglês. Então você precisa ter um nível de entendimento ali do inglês. E você consegue escolher onde, que navio você vai trabalhar, tipo por rota, alguma coisa assim, ou a agência que diz, você vai nesse aqui, é esse? Então, depende muito, né? Eu conheço pessoas que escolheram e tem pessoas que é mandado. No meu caso, foi assim: essa é a opção que eu tenho, você aceita? Aí eu falei, vamos ver, né? Ah, tô fazendo nada. Então, assim, então, vai de pessoa para pessoa, né? Se você quer uma É. posição, sei lá, específica, que só tem um navio específico, por exemplo, quem trabalha com criança, eu já vi pessoas que trabalham na Disney, né? Tem umas companhias. Então Uhum. pode ser que apareça para você. Mas normalmente é mais, olha, é esse que temos para hoje. Ponto. Sempre não, Normalmente. né? É, e você foi para onde? Você tá no mesmo navio desde que você começou? Ou você já fez diferente? Sim, eu comecei com uma companhia e tô no mesmo navio. Eu finalizei agora o meu segundo contrato. E aí o meu navio ele faz Caribe, todo o Caribe. Tá ruim não, hein, gente? E aqui só uma perguntinha que você teve que comprovar conhecimento de idioma com algum teste ou foi só conversando? Foi só conversando. A entrevista com a agência eu achei mais fácil. Foram muito perguntas básicas e é uma pessoa, é um brasileiro. Quando você faz com a pessoa que representa a companhia, aí pode ser qualquer nacionalidade. No meu caso, é um latino. Então, assim, no final ele começa em inglês, faz toda a entrevista em inglês, mas no final ele falou obrigada. Eu falei assim, ai, que fofinho, né? Oh, Bom baratinha sinal, essa né? Então, gente, né? assim, Um bom sinal quando a pessoa tá mas simpática. depende muito. E, cara, e como é que é a sua rotina em navio? Como é que é o trabalho? Como é que funciona a carga horária? Olha, trabalhar em navio é muito difícil, não é fácil. Quem vê postagem lá todo dia, um lugar diferente, por exemplo, eu tava rindo com os meus amigos que eu falo, gente, eu não aguento mais ir pra Bahamas, né? Muito parece, nossa, cara, não.
sério, tipo assim, porque toda semana eu vou, às vezes eu vou uma, às vezes duas vezes por semana, né? Então, assim, eu fico, meu Deus, não aguento. Só que é muito trabalho, gente, é muito trabalho. Depende Imagino. muito de contrato, né? Então, tem contrato de 6, depende da posição. Pelo menos na minha companhia, quanto mais alta a sua posição, menor o seu contrato, porque é mais responsabilidade. Uhum. Mas você fica 2, 4, 6 ou 8 meses a bordo. Nossa. Nesses meses, você trabalha todos os dias. Todos os Sério? dias, não Você tem não tem um folga. dia, Sério? um dia Sério. livre? Não, Ah, não existe folga. Aí, peraí, você fica lá 6 meses trabalhando todos os dias? Todos os dias. Todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. gente, socorro! E aí, o que que a gente tem? Exato. A minha companhia, né? A gente tem algumas horas de folga. Então, por exemplo, o embarkation, pra mim é o dia que eu mais gosto. É o dia que você trabalha. Mas eu gostava porque, assim, foge um pouco da rotina, sabe? Uhum. E aí, por conta dessas 2 horas extras que a gente faz ali no embarkation, a gente tira depois num dia de porto. E aí você consegue ter o seu, juntando com o break, dá umas 4 horas off, né? Hum. E aí você escolhe, no meu caso a gente consegue escolher se pode ser, por exemplo, começar 1 da tarde ou ter um break da umas 4. Eu trabalhava durante o dia. Também tem isso, você pode trabalhar à noite, trabalhar o dia, é uma coisa, uma loucura total. Mas focando assim no meu dia, que eu trabalhava durante o dia, aí eu tinha essas 4 horas. Às vezes eu tava cansada, que às vezes tem festa, não sei o que, eu falava, vou dormir. Só que quando você tá, por exemplo, no México, um lugar assim, sabe? República Dominicana, e você fala assim, eu não vou ficar no navio, né? Eu vou É, com sair. E certeza. aí você sai. É. Então, assim, é muito pesado. Então, você não descansa. É bem pesado. Você não tem dia off. Gente, Quantas horas por dia você trabalha? Eu trabalho das 10 às é, 10. você tem pausa de 2 horas? É, Então Ah, você tá. trabalha 10 horas por dia? 10 horas por dia. Gente, Durante. Então, e aí o meu contrato é de 8 meses. Imagina. nossa. E você acabou o seu segundo agora? Cabe meu segundo agora. Vai fazer um terceiro? Vou fazer um terceiro. Ih, Ai, eu vou fazer um Ai. terceiro, gente. Mas assim, é loucura. Quando eu tô assim lá, você precisa priorizar muitas coisas, né? Então, porque a minha companhia, ela prioriza bastante o crew, assim, o tripulante. Hum, Então tem festa, tem isso, tem aquilo. Toda viagem tem alguma coisa. hum, Só que se você ficar indo, né, no primeiro contrato, que eu não sabia, que era tudo novidade, eu ficava indo pra festa. E aí o seu sono, gente, tem uma hora que o seu corpo, ele não aguenta. Porque você hum, não dorme direito, você tá cansado, você não tem dia pra descansar um dia inteiro. uhum, Então, assim, final de contrato, você tá morta. E quando eu fui pro segundo contrato, que eu já tava muito acostumada, que você começa a priorizar as coisas, né? Tipo, festa tem toda semana, pra que que eu preciso ir pra festa toda semana? uhum. E aí você vai começando a mudar. Então, hoje, assim, meu segundo contrato nessa questão foi muito mais fácil. Como eu fiz, como eu falei, né, 50 mil vezes Bahamas, eu não queria descer toda vez em Bahamas. Então, tipo assim, É. você já não quer mais descer, aí você fala, vou ficar aqui, vou dormir, e É, aí você já não tem outro foco financeiro também, porque você já conhece, você vai fazer o quê? Você já sabe que você já comeu tudo lá, todos os restaurantes você já sabe. Então, assim, você vai mudando bastante, você vai amadurecendo, porém, é muito cansativo. Nossa, é assim, final de gente, contrato, você imagino. tá querendo surtar, Que louco, cara. Não tem um diazinho off. Nada a ver. não tem. Tá, mas peraí. Tá, esse contrato. Aí você termina seus 8 meses de contrato. Aí você tem quanto tempo entre um contrato e outros que você se dá? Porque é o tempo que você vai Então, descansar, né? É o tempo que você vai dormir para isso, sempre. Fica duas semanas dormindo. Quanto tempo você faz entre um contrato e outro? então, depende muito da companhia, né? A minha companhia, quando você termina, você já sai com uma data de volta. Ah, E aí eles dão 2 meses de férias, 2 meses. Só que eu sei que tem companhia que eles não dão. Então, e aí fica aberto, aí quando precisam de novo, eles te chamam. Que aí pode ser 2, 3, 4, enfim, quantos meses a companhia vai precisar de alguém. Só que para mim também eu tenho essa flexibilidade de estender. Tipo, ai, 2 meses não é suficiente, eu quero 3, quero 4. E aí você Uhum. fica e tá ah, tudo certo. que bom, né? E aí, quando você tá lá no trabalho, como é que é, por exemplo, a alimentação?
Vocês comem a mesma coisa que os passageiros, ou tem alguma coisa específica, ou depende do trabalho que você faz? Depende muito. Eu vou falar sempre da minha companhia, porque eu sei É. que ela é o meu exemplo, né? Uhum. A gente tem essa opção de comer a comida do passageiro, a gente só precisa reservar antes. Quando a gente não tem uma demanda muito alta, a gente pode ir tranquilamente, tomar um café lá, jantar. Mas nós temos também um refeitório à parte, que graças a Deus eu sei que tem muita comida. Eu sei que é extremamente difícil para quando você trabalha no navio que tem mais de sei lá quantas nacionalidades, mas ele sempre tem um pouquinho de cada, né? Tipo, então assim, a comida, no meu caso, na minha companhia, graças a Deus, é ótima. Ah, que Não bom, tenho o que né? falar. Então, tá, o café da manhã é servido até tal horário. Por exemplo, das 9 da manhã. Só que eu começava às 10. São 9h30 eu ia comer alguma coisinha. Aí sempre tem lá uns croissant, umas coisinhas. Aí depois abre de novo até tal horário. Aí Uhum. café da tarde, aí almoço, janta e a ceia da noite. Você não paga por nada por isso, né? Nada. Não precisa pagar, você pode comer o que você quiser. Na minha companhia eles oferecem café, tem café à vontade, tem refrigerante, tem bebida, tipo suco, mas você não paga por nada. Essa é a Ah, parte boa também. E tem dias que eles fazem, tipo, umas celebrações, tipo, jantar especial, tarará. Aí a gente come bastante. E é comida boa, não paga nada. Não paga ah, nada. que bom, né? Porque, cara, se você for pensar, tipo, você trabalha muito, mas é um período temporário, né? Então, tipo, você trabalha muito, ganha uma graninha, não tem tempo pra gastar. Então, talvez seja uma forma boa de juntar um dinheiro, né? Então, essa é a parte que eu falo, pô, acho que eu aguento mais um contrato, sabe? Porque você não paga aluguel, você não tem nenhum gasto, você não tem Bom, nenhum desconto, né? É aquilo é. ali. Você não tem que pagar com alimentação, enfim. Então, pra quem realmente tem um objetivo de guardar dinheiro, é muito bom. Claro que tem as tentações, né? Você quer sair, sei lá, eu vejo muita gente que sente falta de McDonald's, né? Aí vai lá, tá? Porque no tal McDonald's. Aí eles vão, descem, gastam lá o dinheiro com McDonald's, no jogo, né? E também, às vezes, a gente quer, sei lá, um tênis, que é uma coisa. E tá tudo bem. Eu acho que quando você consegue se controlar, você consegue guardar dinheiro também. Tem que Financeiramente é aproveitar, bom. né, gente? Tem que aproveitar como te faz feliz, né? No fim do dia. Exato. Mas quando você para nesses lugares, dá tempo de você sair do navio, voltar? Quantas horas mais ou menos assim? Porque, não agora que você já foi 1000 vezes para Bahamas, mas no primeiro ano. Então, depende de cada porto, né? Tem portos que eles são muito bem estruturados. Então, você desceu, você já tá ali. Normalmente, cada país tem um porto diferente. Então, tem porto que é só aquilo ali. Aí tem um Dutch Free, tem uns lugares para comer caríssimo. Aí, se você quiser ir para Hum. dentro da cidade, você tem que pegar um táxi. Aí, se você quiser sair, às vezes não, você só passa de uma porta, já é a cidade, já é o Uhum. centro da cidade. Então, depende muito de porto. Tem porto que você precisa pegar uma fila para pegar um barco para ir para terra. Então, assim, dá tempo dependendo do tempo que você tem. Sim, E sim. dependendo claro, de como que é a infraestrutura do porto. Se for um Ah, porto tranquilo, nossa, tá ali. Você só já saiu do navio, você já tá no porto. Mas aí depende muito. Mas dá. Não é assim, é tão longe. Pelo menos os portos aqui do Caribe não é tão surreal assim. Dá pra fazer dentro desse período. uma pergunta muito aleatória que me veio à cabeça agora quando você estava falando disso. Você tem que passar pela imigração em todos os países pequenos que você vai do Caribe? Eu também pensei nisso. Você tem que carimbar seu passaporte toda vez? Ah, outra curiosidade, né? Quando você entra no navio, você entrega o seu passaporte. E você só pega ele quando você vai embora. Jura? Ah, então eles lidam com essas coisas. Sim, então, nesse caso, não tem imigração. Você vai sair, a gente tem o nosso documento é como se fosse o crachá, é um documento oficial, então toda vez que você entra e sai, é aquilo, não tem imigração. Mas alguns portos, por exemplo, Miami e Key West, normalmente é Estados Unidos, né? Uhum. Eles entregam pra gente um papelzinho, é um papel mesmo, que é uma liberação para você descer legalmente nesses lugares. Então você só apresenta ali na hora de sair, que normalmente é um segurança mesmo do navio, e tá livre. E aí você faz o que você quiser. Quando você volta, passa de novo, ele só marca que você entrou no navio e tá tudo certo. Mas essa questão do passaporte é interessante porque eles pegam quando você. No primeiro dia eles já pegam o passaporte. Quando você vai embora, eles te devolvem porque tem pessoas que, quando tem esses portos, eles não voltam mais.
Gente, E não imagino. volta. Então, por conta disso, muitas nacionalidades não têm esse papelzinho que é entregue pelo governo, pelos Estados Unidos. Pra que Tem passaporte pra passaporte. quê, né? Pega outro, sei lá, do outro Exato, jeito. Gente, roupa do corpo e tchau. Roupa do corpo. para você trabalhar em navio, outra coisa que me passou pela cabeça agora, você precisa tirar algum tipo de visto? Porque você vai para todos esses países diferentes, né? Precisa. Eu acho que depende da companhia, né? Eu sei que algumas companhias precisam de um visto italiano, se eu não me engano. No meu caso, eu preciso do americano, Uhum. mas é o visto de várias entradas. Mas assim, é mais para imigração, né? Quando eu vou embarcar, eu passo na imigração, ele já vem esse visto, aí pede tudo, contrato, todas as documentações, taraná. Mas depois fica lá com a galera do RH do navio. Tipo, nem vejo meu passaporte durante Você 8 meses. né? É bizarro. Gente, que louco, né? Voltando para sua vida ali no navio, como é que funciona a acomodação dos funcionários? Você divide cabine? É confortável? Ou, sei lá, depende também do tipo de função que você tem? E isso depende da função, né? Então, existem várias cabines. A minha, no caso, eu divido cabine. É uma cabine com mais uma pessoa. E divido banheiro e tal, assim. Eu nunca tive problema. Já dividi com. Esse último contrato foi meu recorde. Dividi com 4 pessoas. Porque as pessoas estavam indo embora, indo embora. 4 nacionalidades também. Mas você vê muitas histórias também, né? Porque dividir. É aquele seu momento que você fala, cara, eu trabalhei o dia inteiro, só quero, sei lá, Pois é. deitar, ou tomar banho, ouvir música e tem outra pessoa lá, né? Então tem isso também, tem a parte difícil. Porém, se você tem uma posição melhor, aí já é outra vida. Às vezes você só divide o banheiro, você tem uma cabine solo, mas você divide o banheiro. Ou a outra posição, você tem uma cabine enorme, aí tem aquelas camas de casal, aí tem Uau! janela, entendeu? Aí depende, né, gente? Depende muito da posição. Então, Gente, que posição assim. é essa para conseguir isso tudo? O que que você tem que Qual é? fazer? Olha, engenheiros, né? Aí tem Ah, a parte tá. oficial, artistas, né? A galera do entretenimento. Então depende do seu Ah, talento. interessante. Você faz o quê? Falar se eu tenho uma cabine compartilhada, né? Não tenho essa cama de casal. Eu trabalho com housekeeping lá. Ah, tá. E é possível mudar de cargo durante o cruzeiro? Sim, é possível, né? Eles divulgam a vaga. E aí você se inscreve normalmente. Aí tem uma seleção com a galera do RH onshore, né? Que é a galera que fica fora do navio. Que é até interessante, porque não vai rolar, eles não te conhecem. Quem é onshore não sabe como você é. É. E aí você passa por esse filtro, se você se encaixa na posição, e depois faz a entrevista com alguém on board. E aí você pode ser promovido. Ah, E legal. sempre tem, né? Porque eu não sei as outras companhias, mas no meu caso sempre abre navio novo, e aí vai indo e vai abrindo posição, e aí você vai. Tem chance. Você só precisa estar realmente qualificado ali para ir ganhando e se promovendo mesmo. Ah, legal, né? Porque deve ser legal, tipo, você não ter que fazer o mesmo trabalho todo dia por 8 meses. 10 horas por dia. Ainda mais housekeeping, cara. Gente, housekeeping deve ter cada passageiro nada a ver. Você tem Mas esse isso tem problema? em todo lugar. Todo lugar. Você vê até galera do cassino, que às vezes a pessoa bebe bastante, aí fica, sabe? Então, assim, Hum, pessoas, né, e pessoas, Não, infelizmente. pois é. Aí você está entrando nas maiores desafios e dificuldades dessa profissão, né? Que a gente ia perguntar agora. Então é isso também, né? Tem que dividir cabine. Dividir cabine, você precisa respeitar as diferentes nacionalidades, né? Tem sim. muitas nacionalidades, tem muitas culturas. Então, assim, eu lembro que teve uma época que teve o Ramadã, a galera lá acordando, sei lá, que horas da manhã para comer. E eu nem sabia o que que era, sabe? Tem tanta coisa. Aí, além disso, você lidar com o tripulante. Tem também a questão de, como eu posso falar, supervisores, managers de outras nacionalidades, as maneiras que eles se portam, sabe? Uhum. Então, às vezes, sei lá, um italiano que fala alto, ou sei lá, um filipino que é normalmente mais engraçado, sabe? E aí Ah, você tem que começar a lidar, entender. Aí tem os indianos também, que eles fazem muitas festividades, né? Então, muitas datas eles colocam roupas diferentes. Então, assim, é muita coisa. Eu aprendi bastante, assim, nós trabalhar no navio, comer com a mão, sabe? Umas coisas assim que você fala, uhum. caraca, tipo,
É isso, é da pessoa. A mesma coisa que eles devem falar dos brasileiros, né? Que fala É. alto, que fica indo pra festa todo dia. Pelo amor de Deus. Tudo tem uma dança, tudo tem uma Brasileiro dancinha. rebolando. Rebolando, que baixo. E, e além de lidar com toda essa parte, né, também dos tripulantes, que ali pode ser uma pessoa que tá dividindo cabine com você. Tem a parte também do passageiro, né? Que tem muito passageiro, tem passageiro maravilhoso, tem passageiro que é um saco, acontecem muitos acidentes também. Hum. E aí você tem que ver como que é o seu emocional para isso. O cansaço também pesa bastante, o seu mental, se você não tá preparado. Então, assim, não é fácil. Gente, Não é fácil. você está contando tudo isso e eu tô pensando aqui nas pessoas que, tipo, querem ser au pair, mas aí pensam em trabalhar em navio, achando que talvez vai ser melhor e eu tô, gente, me dá um au pair, pelo amor de Deus. É, Eu acho que é bom começar pelo au pair, porque Né? aí você vai começar a entender a aprende a engolir cultura. Exato, sapo. Gente, a gente exatamente. fala que opera montanha-russa, mas não é nada comparado com isso. Né, não? Não, gente, o au pair você vai começar a entender a cultura ali, você sai da sua zona de conforto. Então, acho que é o start, sabe? Aí depois você vai pro navio, 30 mil nacionalidades, gente falando 50 mil idiomas e fazendo isso, falando aquilo. E você, gente, o que que é isso, sabe? Então, acho que é por etapas mesmo. Mas eu tô assim, enquanto você vai contando, metade de mim sente desespero, a outra metade fica, nossa, mas que maneiro, sabe? Conhecer tanta gente diferente, aprender tanta coisa sobre tantas culturas, isso deve ser muito legal, né? Sim, mas assim, eu vejo assim, quando você posta, né? É muito lindo. Todo mundo fala, cara, que legal. Você tá, olha essa praia. Olha aí, você tá em tal lugar. É muito legal. Tem essa parte também. Não, Uhum. não tem só a parte ruim. Só que você precisa ter um equilíbrio ali mental muito preparado. Porque é muito. Gente, a linha do tempo lá é 3 vezes mais rápido do que fora. Isso é muito louco, porque uma semana. Porque a gente, imagina, todo dia é segunda-feira. A gente não Hum. tem folga. O navio é pequeno, você conhece todo mundo, é como morar numa cidade pequena, sabe? Fulaninho tal, tá ali, ó, ficando, foi demitido, ai, fulano não sei o quê. A fofoca. As fofoca, politicagem. Sabe que eu ia te perguntar Ah, isso? sim. Eu ia te perguntar como é que era a vibe no navio, porque eu imagino isso, tipo, ser como uma cidade pequena, tipo, muita intriga, fofoquinha. Todo Gente, mundo falando da Gente, vida de todo mundo. todo mundo. Isso é uma coisa assim que também tem pra mim, eu sou, imagina, né? Eu sou de São Paulo. Raramente eu encontro uma pessoa, um conhecido se eu não marco a pessoa. E aí eu vou pro navio, eu tô tipo assim, vou tomar um café, tá a pessoa ali, né? Aí você passa, você vê a pessoa o tempo inteiro. Aí se tem uma fofoquinha, tipo, ai, fulaninho foi... Tem, lá na minha companhia é muito grave álcool, né? Porque todo mundo bebe, gente, pelo amor. Todo mundo vai curtir. Só que eles fazem testes aleatórios de álcool. Você não pode estar com um nível 0,8 de álcool no sangue, que você é demitido. nossa. Então roda muita gente, roda muita gente. E aí tem isso, o fulano, que fulano, né? Trabalha no departamento, na lavanderia, que é indonésio, que não sei o que. Conheço, foi demitido. Aí você fica, poxa. O ciclano. O ciclano, quem é o ciclano? O da cozinha que faz o ovo de manhã. Sei. Então, tipo assim, você tem que estar preparado para isso também. E aí o tempo inteiro a pessoa falando e vendo e observando. E aí, quando eu voltei, eu fiquei uma semana dormindo, né? Praticamente. Eu falei, gente, eu preciso descansar. Eu recebi. Gente, foram acho que 3 ou 4 dias. Em 3 ou 4 dias, tantas coisas aconteceram no navio lá, que eu fiquei realmente, a linha do tempo lá é outra. É tipo 3 vezes mais rápida do que o que tá aqui. É bizarro, é Olha, bizarro. vou falar uma coisa aqui. Ó. O navio é praticamente uma cidade do interior de Minas. Porque Então, deve ser. Tem uma festa. Fulano bebeu demais, fulano dançou demais, fulano foi embora e o ciclano foi atrás. Devem estar se pegando. Então, tipo, é assim, Gente, é gente. assim mesmo que eu imagino. Parado. E olha que eu nunca vi Below Deck, agora eu tô até com vontade de ver. Você já viu Below Deck? Aquela série? Não, Cara, você sabe qual é? não, É um reality show não. sobre isso, sobre um. Se passa num navio, aí é sobre a tripulação. Sério? E é isso, intriga, fofoca, não sei o quê. Cara, eu nunca vi, mas eu sei o onde que 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 é. é? Onde que tá essa série? Aqui no Rio. Gente,
Não, até eu quero ver, porque eu imagino como que. Gente, é muita coisa. E aí é fulano que fica com ciclano, que namora com outra, aí brigam. E aí você fica, Nossa. gente, aí engravida, tem as gravidez também, não podemos esquecer, né? Nossa, Você fica, imagino. Nossa. E aí, a pessoa tem que sair tem que continuar trabalhando, tem que sair do navio. Como é que faz, gente? tem muitos casos. Tem gente que consegue manter, tem gente que pede pra sair, tem gente que tira. Mas tem como no navio? Não. Aí faz, né? Qual país aceita? Qual país não aceita? É. Como eu falei das nacionalidades, tem muitas culturas que eles casam muito cedo. Muito, tipo, os asiáticos normalmente eles casam cedo. Uhum. E aí a vida de navio eu vejo como se fosse uma fuga pra eles. Porque às vezes é casamento arranjado, principalmente indiano. E aí eles casam, aí eu acho que não querem continuar ali, aí aplica pro navio, aí vai pro navio, vê como que é ali toda a bagunça, aí começa a ficar com alguém. Aí Ai, até aí gente. as asiáticas, é tipo meio latinas assim, as asiáticas descobrem que tá sendo. Isso também acontece com homens, né? Não tô falando generalizando, mas descobre que tá sendo traído, faz um escarcéu, gente, e posta em Facebook. E aí tem essas fofocas também. Ali você acorda, o que que aconteceu hoje? Tá muito calmo o dia, o que que vai acontecer? Ai. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Cara, e num dia Ai. sempre vai acontecer alguma coisa. É impossível não acontecer. É um Não passageiro. existe Tem passageiro. monotonia. Não, não Pois existe. Você já é, tá esperando assim, vamos sentar pra almoçar porque aconteceu alguma coisa. Então, o que por que isso que o temos tempo pra passa hoje? tão rápido, né? Ah, Porque Ah, tem sempre alguma gente. coisa. Aí se não acontece entre a tripulação, vai pro passageiro. Aconteceu, ai, passageiro tava louco, Ah, bebeu. imagino, Olha, gente, é o gente. caos. já aconteceu alguma situação assim engraçada e complicada com o passageiro? Olha, teve muitas situações, já teve situações tristes, já passageiro morrer. Nossa senhora. Complicadas tem várias, tem passageiro, uma mulher louca, complicada mesmo. Ela tava bêbada, ela pegou, uma menina tava limpando o banheiro, ela, sei lá, o que ela tava na cabeça. Ela pegou um químico e apertou na cara da menina. E todo mundo ficou tipo, isso Gente. foi à noite. Ela pensou que não ia dar nada. No dia seguinte, chamaram a passageira, viram lá nas câmeras, a menina lavando, porque é um químico muito forte. E Nossa. aí ela teve que se explicar, ela falou que não lembrava de nada, passageira. Aí depois que ela, sei lá, deu uns 5 minutos dela, ela falou, não entendi inglês. Ela só falava espanhol. Ela, eu não falo inglês, só falo espanhol. E aí deu mó auê. Aí a polícia chegou e aí ela foi presa. Tipo, resumindo tudo, ela foi presa. Caraca, que BO, Então, assim, gente. gente, tudo pode acontecer. E a menina que tava limpando, ela ficou bem? O que aconteceu? Ficou bem, ela ficou uns dias afastada, tomou uns medicamentos e ficou bem. Ah, que bom, Ah, que né? bom, não teve nenhum tipo de cicatriz, alguma coisa assim, nada, não. É. É, mas é, gente, é loucura, assim. Você olha, realmente tem umas pessoas que são meio malucas. Passageiro, É. então, eles acham que, né, essa festa, o rua, aí passa dos limites e acontece cada coisa que Ah, é imagino. difícil. O que que você gostaria de saber antes de você começar a trabalhar em navio que ninguém te avisou? Além disso, que Olha, eu não tenho folga, porque eu tô chocada. Pois é, também. Por essa eu não esperava. olha, eu acho que o Chocada. da folga, eu acho que eu sabia, porque eu tinha pesquisado algumas coisas, assim. Mas eu acho que essa questão de todo mundo, de sua vida estar muito exposta, eu não estava preparada para isso. Gente, sério, não, nunca pensei que eu estaria assim. Todo mundo te conhece, gente. Eu ficava assim, gente, mas sei lá, eu sou tão tranquila, não, mas todo mundo vai te conhecer. E aí vão falar de você e você tem que estar preparado para isso. E eu não estava acostumado com isso. Então, no meu caso, isso e, gente, terapia, porque tudo pode acontecer. Tudo. É tão intenso. Eu tenho uma amiga, um caso real, a gente começou no mesmo dia. Normalmente, quando você começa o contrato com uma pessoa, ela vira sua amiga até o fim do contrato. E ela se apaixonou por um carinha lá. É tudo tão intenso, assim, que você não se controla. Ela não conseguia trabalhar quando ele terminou com ela. Ela ficou uns 3 dias por isso. Ela, gente, eu não consigo, não tenho força pra trabalhar. E Nossa, ela foi lá no medical, né? ele era tripulante também? Tipo, gente, mas assim, ai, quando você olha, é realmente loucura, as pessoas ficam meio loucas. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho louco pra trabalhar É no espaço navio. confinado, né? As mesmas pessoas em um espaço confinado, com aquilo todos os dias, com a rotina, isso afeta mesmo. É, com Afeta, certeza. então, ela não conseguia trabalhar. Então, assim, eu até falava isso na terapia, que era um Big Brother não filmado. Ou era filmado, mas não assistido.
Então, quando eu Aham. ficava assim, as pessoas lá no Big Brother, nesse reality, ai, eu já tô amando. Eu, gente, é real, eu não julgo mais. Porque você tá ali o tempo inteiro, sabe? Você tá carente, sei lá. É muito intenso. E muito cansada, né? A gente não percebe quanto o cansaço interfere no nosso psicológico, né? A gente fica meio louquinha. Exato. Não. Não, eu acho que todo mundo, eu tenho pra mim que todo mundo que trabalha em navio é um pouquinho louquinho. Certeza. Que não tem. Então, eu acho que terapia, gente, porque realmente é muito difícil, né? Tem às vezes uma coisinha que você acha que não vai afetar em nada, te afeta de um jeito assim que você É. fala, meu Deus. Aí tem relacionamentos, né? Que é muito, a gente chama até de chip life, que você fica, você já não espera mais nada, porque você sabe que fulano vai ficar ali com ciclano, aí pra quem não sabe no início fica, meu Deus, aí fica lá aquela. E é muito difícil, gente, quando vocês têm assim qualquer coisa que te afeta pra você trabalhar, você fica muito pra baixo. E aí coisas que podem acontecer na vida off também aqui na Terra, e você fica, meu, não consigo controlar, então assim, você tem que ter muita terapia, gente, terapia, saber do cansaço físico, porque trabalhar todo dia vai cansar. E eu acho que é isso, terapia e preparação física pra aguentar. É. Já aconteceu. Ah, eu imagino ter bastante, não sei, mas talvez as pessoas ficam meio quietas. Mas da tripulação pegar passageiro. Lógico. Só que assim, na minha companhia é demissão. A gente não Eu pode, imagino, se é. descobrem a demissão. Porém, tem. Tem alguma coisa que definitivamente você não pode levar para o navio ou alguma coisa que é essencial levar? Pergunta super aleatória. Depende. O que, né? Eu costumo levar muitos itens de higiene, porque eu gosto, pra mim, né, produtos de cabelo, essas coisas, é o que eu mais levo, porque eu acho caríssimo lá fora, e eu gosto muito dos brasileiros. O que não pode, não sei, uma coisa necessariamente que não Tem nada que pode. é proibido, então, não. Ah, assim, tem itens proibidos, mas eu não acho que alguém levaria, por exemplo, proibido, drogas, armas. Os óbvios, né? O básico, né? Arma, Então, gente, droga. não é liberado. Isso aí, inclusive, dá até cadeia se a pessoa levar. Você tem um limite de bagagem? A gente pode levar 2 malas de 23. Só que assim, no primeiro contrato eu levei muita coisa, o segundo, terceiro, acho que eu vou levar só uma mala, porque você trabalha o tempo inteiro, né? Às vezes tem uma festa ou outra, mas o tempo inteiro você tá de uniforme. Então, quando você vai sair, aí você põe uma coisinha ou outra diferente, uma roupinha, sabe? Então, assim, até isso eu tô diminuindo, porque você vai só peso, aí é bom trazer, né? Aí quando você traz, assim, eu compro tênis, ou alguma coisa nas encomendas aí, né? Pro Brasil, aí sim Sempre vale a tem, pena. né? Mas cada vez, sempre tem. Sempre tem. Mas cada dia eu tô levando menos, sabe? Eu lembro quando você veio aqui falar com a gente sobre a sua experiência como au pair na Finlândia, você falou que não tinha conseguido trabalho no navio antes do au pair, né? Depois do au pair você conseguiu. Foi por causa do inglês? Não, na verdade, eu me inscrevi. Eu não consegui fazer a entrevista. Não tava conseguindo conectar. Eu acho que era até Skype na época. E não conseguia, não conseguia. E aí depois eles até remarcaram, só que eu falei assim, não, sei lá. Eu acho que depois que aconteceu foi realmente porque tinha que acontecer, porque eu acho que na época eu não tinha inglês, olhando assim agora, né? Uhum. E eu não sei se eu aguentaria. E aí teve pandemia também, então acho Ah, que é. as coisas eram diferentes. Então aconteceu agora porque tinha que acontecer mesmo. É. É. Gente, lembra aquele navio que ninguém podia desembarcar durante a pandemia, que tinha Covid? Nossa, imagina que Nossa, Imagina. desespero. teve isso mesmo, Lívia. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu vou te falar que a sua experiência na Finlândia foi uma das minhas preferidas. De todas as entrevistas que a gente fez, foi uma das minhas preferidas. Você passou tanta alegria, tanto assim, tipo, sei lá, você aproveitou mesmo, se jogou, aproveitou, sabe? Eu achei muito legal. Eu também contei para um monte de gente sobre a sua experiência na Finlândia. Ai, que legal. Não, realmente, minha terapeuta, ela fala isso. Toda vez que eu falo da Finlândia, eu falo com isso, sabe, com um brilho, assim, mas é porque não foi fácil, né? Eu fui no ano de pandemia, só que eu tentei fazer o melhor, né? Não era fácil. Tudo bem que a Finlândia não tava naquele ranking de Covid e tal, mas foi uma experiência muito difícil, porém, né? É igual navio, você tem que saber tirar o melhor, porque senão. É, vida, né, É. gente? Vida a gente tem que fazer isso.
A gente tem É. sempre que tentar fazer o melhor, né? Exatamente. E eu imagino que isso dependa da fase de vida e tal, mas entre o au pair e trabalhar em navio, o que que você prefere? Hum, olha, Nenhum! vamos lá. A cara dela. Ah! O que que é pior? Eu acho que depende. É o que que é pior. Não, olha, as minhas experiências do au pair foram boas. A do navio também. Eu acho que depende muito do objetivo de cada um, né? Eu acho que, pra mim, aconteceu da forma correta. Eu acho que o au pair, ele é muito legal pra ser o primeiro intercâmbio. É. Então, você vai conhecendo ali, sair da zona de conforto, você pode ter experiência ruim. Eu acho que você cresce muito ali, Sim, com naquele certeza. ambiente. E aí você desenvolve, né? Pra quem não tem o inglês, começa a desenvolver ali. E aí vai indo, indo, indo. Então, pra mim foi muito bom. Eu acho que pra começar, pra sair da zona de conforto. Então, naquele momento, o au pair foi importante. Hoje, o navio também é para outras questões, também para desenvolver o inglês, que eu falo o tempo inteiro. Financeiro. Agora, só pra escolher um outro, não sei. Nenhum. Acho que é isso mesmo, né? Depende da fase de vida também. É, Você que já passou pelo au pair, talvez se você não tivesse passado pelo au pair, a sua experiência de navio teria sido diferente, né? poderia ser pior, talvez, porque Pois seria é. mais um choque. Mas, né? Então, aí como você vai. Tem questão também da cabine, né? Claro, depende muito da sua posição, mas dividir cabine, normalmente quando você tá no au pair, você divide casa também. Privacidade no navio também é isso, porque você vai tomar café, você vai, eu quero ir pra academia. Vai ter uma pessoa ali que trabalha com você. Você nunca vai estar sozinho. É. O au pair tem alguns momentos que é assim também. Você quer comer um, sei lá, assistir um filme, comer um lanche, tomar uma água, você vai ver as crianças gritando ali. Então, Aham. tem isso também. Mas tá vendo, gente? Olha como tudo é questão de perspectiva também, né? No au pair a gente reclama muito disso, principalmente, né? De morar com os chefes, de não ter muita privacidade. Mas, pelo menos, você tem dia de folga, você tem seu quarto, você É, pode fechar a porta, ficar sozinha. ficar Você pode passar trancado. fome, mas você vai estar lá sozinha. Eu acho que esse Então, episódio é excelente para um au pair que tá num momento desse. Vai, tá vendo? Pode ser pior. pois é, aí você vai no navio, trabalhar todos os dias, não tem privacidade. Vamos ver. Mas você também vai para as Bahamas direto, você vai até cansar de ir para as Bahamas. Tem pós e contras, é. Cara, Como tudo aí na você vai vida. fazer amizade naquele bar, botequinho ali da República Dominicana. Aí você fala, cara, que chato, né? Então, Ah, aí depende muito de cada um. Pois é, gente. Para quem está pensando em começar nessa profissão, que conselhos você daria? Ou alguma dica ou um alerta? Quer dizer, o episódio todo foi um alerta. Gente, terapia, assim, é essencial. Vá preparado, eu acho que você tem que ir com a mente aberta, porque, como eu falei, são muitas nacionalidades, muitos costumes, culturas, línguas e etc. Tem que respeitar. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu falo que o au pair é importante, que ali você já começa a entender. Você fala assim, pô, sei lá, o café da manhã, meu pãozinho com manteiga. Aí você vai para outro país que é, sei lá, na Finlândia era um pão preto. Eu ficava, gente, que é isso? Não tem, não é, já é diferente. E aí você vai pro navio, piorou. Tem gente que os filipinos, eles comem um pratão de arroz. Eu ficava, meu Deus, tipo, sei lá, que horas da manhã eles estão comendo arroz. Então você começa ali, então respeitar, você vai aprender bastante. Existem muitos sotaques, nem todo mundo vai falar inglês, porque são realmente pessoas que às vezes aprendem o básico e vai aprendendo ali no navio. Hum. Terapia, porque tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. E com a mente aberta, porque é uma experiência muito louca. Porque a linha do tempo tá ali, ó. 3 vezes mais rápido que aqui. acontecendo. E você tá tentando acompanhar, não tá conseguindo. Gente, que louco, né? Que É, louco. pois é. Ou senão a pessoa pode fazer um pré-navio, morar uns 6 meses no interior de Minas. Aí você vai ver como é que as coisas estão acontecendo. Aí você já está mais ou menos preparada, Eu acho que a galera do interior já tá um passo à frente de tá? mim. Assim, sabe? Então, se Você você já é do descreveu interior, praticamente a minha cidade. se você já tá no interior, já ignora isso. Você já tá um passo à frente de mim. Então, arrasou. Valquíria, muitíssimo obrigada por ter voltado aqui para contar a sua experiência no navio.
Nossa, foi muito divertido ouvir, mas também muito esclarecedor. Acho que muita gente gosta de saber, né? Quer saber isso sobre trabalhar em navio e eu não sei se tem muita informação por aí. Então, muitíssimo obrigada por ter doado seu tempo, sua experiência. A gente teve tanta pergunta e você foi tão boa respondendo tudo que, né? A gente nem viu todas as perguntas indo assim. Nossa, brigadão. Pois é, passou Realmente. assim. E muito boa sorte agora no seu terceiro contrato. Quanto tempo o seu contrato que você vai começar? Quantos meses? São 8, mas eu vou encurtar dessa vez, fazer 7. Quero passar o carnaval no Brasil. Um pouco saudade já da muvuca. Não. Na muvuca na rua, que você pode ir embora quando você quiser, né? Você pode ir embora e se trancar no seu quarto Exatamente. sozinha. Exato. Posso pegar 50 mil pessoas ali, ó, que ninguém vai falar de mim depois. Esse é E o tá grande tudo bem. problema, né? Imagina todo mundo ali, ó, naquela rotatividade, né? Porque são as mesmas pessoas, imagina. Termina com um, É, começa com o outro, termina um, começa com o outro, e todo mundo pegando todo mundo. Não é. pega todo mundo. É tipo, tem isso também. Tem que ser aberto pra isso, porque é difícil. É tipo seriado americano, né? Tipo Gossip Girl. A galera mora em Nova York, uma cidade com milhões de pessoas, mas parece que só tem tipo 10. E aí todo mundo fica se pegando, Sim, trocando, né? exatamente. Exatamente, a vida do navio. Tem que estar preparado. Então, mais uma perguntinha aqui para a gente terminar. Quantas pessoas, mais ou menos, né, em média, trabalham no navio? Cada navio tem uma É. capacidade. No meu, acho que é 1.000 e alguma coisinha de tripulante e 2 e pouco de passageiro. Cara, é muita Nossa. gente. É uma cidade pequena mesmo, gente. É, tem navio que é mais, tem navio que são 2.000, 3.000, tipo, só de tripulante. Aí eu acho que é mais Nossa. legal, que deve ser muita gente, né? Agora o meu é pequeno, relativamente pequeno. Não sei se é mais legal ou mais caótico, né? É, Nossa, gente, é muita gente. Tô chocada. O tamanho desses É. navios, né? imagina. Valquíria, se alguém quiser falar com você, você tem algum Instagram que a pessoa pode entrar em contato ou alguma outra rede? Mas se não quiser também não precisa compartilhar. Sim, claro, gente. Eu sempre respondo qualquer coisa, eu adoro falar da minha vida. Inclusive, minhas amigas falam que eu tenho que ser blogueira. Falam, vai falar da sua vida. Eu fico, ai, gente, eu sou, não sei, sou muito verdadeira, sabe? Eu falo, se eu Ah, estiver puta, eu vou ficar então. muito puta. Né? A gente precisa disso, de mais pessoas verdadeiras. Tô cansada dessa galera se fingindo, gente. Muito chato. Ai, gente, não me incentiva. Não me incentiva, tá quase lá. Vem aí. Eu adoro responder perguntas, porque eu sei como que é. No começo eu não tinha muitas pessoas assim, né, disponíveis, principalmente Finlândia, foi muito difícil, não conhecia quase ninguém, conheci uma menina. Navio tem até muitos perfis, mas aí, né, eu sei que a rotina do navio é muito puxada, então tem pessoas que não conseguem às vezes responder, mas eu respondo todo mundo no Instagram lá, a Vessalis. Eu adoro responder, gente. Eu adoro falar da minha vida. Inclusive, eu falei pra minha terapeuta, eu vou fazer um livro, porque tem umas coisas que acontecem comigo que não Ah, tem como, assim, escreve. sabe? Escreve, por favor. Você tá Eu me vou ler. incentivando. Eu vou ler. Vou ler e vou Eu divulgar vou aqui. ver. Vamos ver se vem. Aí eu volto pra falar do meu livro, aquelas, né? Próxima temporada. Vai voltar mesmo. Cara, não, sério, porque eu acho você divertidíssima. Eu acho que você é muito inspiradora também, porque você tem essa energia de, tipo, eu lembro você falando da Finlândia, foi a mesma coisa. Você falando, ah, não, eu fui de coração aberto, fui, me joguei. E eu acho que é isso, cara. A vida é isso, né? A gente tem que se jogar mesmo, Uhum. aproveitar as oportunidades. Então, eu acho muito legal. Então, acho que você tem que dividir isso com as pessoas. Muito obrigada, e foi muito legal estar aqui de novo. Vamos ver aí na próxima temporada se vem alguma coisa nova, né? Sim. O que que eu vou aprontar dessa vez? Já De tá muito repente, monótono. de repente a gente começa um Mas podcast sobre trabalho em navio. Gente, deve ter, vou procurar. deve ter. Se não tiver, vou te falar, hein? Você começa. Nossa, imagina, todo dia vou fazer um podcast fofoca do dia. O que aconteceu essa semana no navio? Aí ela vai contando toda a fofoca, Ai, vai sabe? ser muito bom, Aí, gente, gente. certeza que vai rolar mó audiência, porque as pessoas adoram fofoca, gente, uma coisa que dá Sim, audiência. com certeza, com Aí as certeza. pessoas vão querer ouvir o próximo para saber o que aconteceu com a fofoca da semana passada. Tipo No meu novela. primeiro contrato eu fiz isso, só que só pro Close Friends. Era muito rápido. Gente, sabe a fulano que aconteceu, não sei o que lá? Só que eu tenho medo, às vezes, porque eu tenho brasileiros do navio também. E aí, às vezes, eu falo deles, né? Eu fico, ah, Ah, então, mas você não será que pode eu dar vou nome, né? É, Não tem que pode. mudar os nomes, mudar tudo, né? E ainda falar, né? Qualquer semelhança é mera coincidência.
Se a carapuça serviu, aquelas. Ai, gente. Eu vou procurar, gente. Vou ver se eu acho alguma coisa. Qualquer coisa eu te mando. Sim, mas obrigada, muito obrigada pelo convite de falar sobre essa nova fase da minha vida novamente. Eu adoro, gente, falar. E vamos ver aí se tem uma próxima. Isso Tá, mesmo. obrigada, Vamos ver. amiga. E, Beijo. gente, quem quiser saber mais sobre o programa de au pair, acesse nosso site, como faço para ser au pair.com. Nosso Insta, guia da au pair, _, tem muita dica lá. Nosso e-mail, como faço para ser au pair@gmail.com. Se quiser mandar perguntas, sugestões, quiser participar do podcast, pode falar. Mas essa temporada se encerra aqui com esse super episódio. Uau. Ah, E até a próxima, gente. Uh! Tchau, tchau.